Texto, intertexto, intertexto. Qualquer texto é um novo tecido de citações passadas. Pedaços de código, modelos rítmicos, fragmentos de linguagens sociais e outros passam através do texto e são redistribuídos dentro dele, visto que sempre existe linguagem antes e em torno do texto. Para Júlia Kristeva, todo texto é um mosaico de citações. Todo texto é uma retomada de outros textos, que pode se dar desde simples vinculações a um gênero até a retomada explícita de um determinado texto. Pode-se, a partir disto, investir na ideia de que todo texto é o resultado de outros textos. Isso significa dizer que não são puros, pois a palavra é dialógica. Quando se diz algo em um texto, é dito em resposta a algo que já foi dito em outros textos. Desta forma, um texto é sempre oriundo de outros textos orais ou escritos, assim como toda leitura que fazemos, que é sempre o resultado da associação com outras leituras. Essa relação entre textos, que faz com que sua compreensão seja dependente de outros textos, é a intertextualidade. Mona Lisa, ou Gioconda, é uma famosa obra de arte feita pelo italiano Leonardo da Vinci. O quadro, no qual foi utilizada a técnica do esfumato, retrata a figura de uma mulher com um sorriso tímido e uma expressão introspectiva. Mona Lisa é certamente a mais famosa e importante obra de arte da história. Na década de 60, foi avaliada em cerca de 100 milhões de dólares americanos, recebendo o título de objeto mais valioso, segundo o Guinness Book. Conhecida mundialmente, os elementos do quadro de Da Vinci são retomados diversas vezes em outros textos, seja por deboche, por crítica ou por merchandise. Neste anúncio da Bombril, o ator se veste e se posiciona como se fosse a Mona Lisa, de Da Vinci. O slogan que o acompanha diz: Mon Bijou deixa sua roupa uma perfeita obra-prima. Esse anúncio sugere ao leitor que o produto anunciado deixa a roupa bem macia e perfumada, ou seja, uma verdadeira obra de arte, referindo-se ao quadro de Da Vinci. Nesse caso, a intertextualidade não assume a função apenas de persuadir, como também de difundir a cultura, uma vez que se trata de uma relação com a arte. Esse diálogo entre os textos pressupõe um universo cultural amplo e, em certas situações, complexo, porque implica no reconhecimento de obras ou de trechos diversos. Um exemplo é a Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gojeiam, não gojeiam como lá. Exaltando a pátria distante, Gonçalves Dias se tornou o emblema da primeira fase do romantismo. Anos depois, vários outros autores dialogam com ele, em seus versos. Cada um desses textos, com suas intenções e recortes próprios, retomam a Canção do Exílio, acrescentando cada um o seu novo modo de leitura. Esse é um tipo específico de intertextualidade, a paródia, que surge de uma nova interpretação, uma desconstrução do texto que já existia, adaptando o original a um novo texto. Nos últimos dias, uma enxurrada de paródias da música do rapper sul-coreano Psy tomou conta das redes sociais. A já famosa coreografia do videoclipe de Gangnam Style já passou de 300 milhões de visualizações no YouTube, e muitas paródias já estão circulando na rede. Recentemente, uma polêmica nacional envolvendo essa música e noções de hipertexto tem agitado as discussões na internet, onde o cantor latino vem sendo acusado de plágio, quando na verdade fez apenas uma versão da famosa música Gangnam Style.
Uma versão é uma releitura de determinado texto, dando diferentes interpretações. O que o latino fez com a música sul-coreana não foi muito diferente do que as várias versões que vimos de Mona Lisa do Da Vinci. A produção de imagens que mantém diálogo com outras já existentes é uma característica de grande parte dos artistas desde o século XV. Essas imagens, reformuladas ou escamoteadas com outros contextos, fazem com que essa segunda geração de imagens tenha outros significados, enriquecendo nosso estoque visual. A arte contemporânea explora o mundo das imagens produzidas anteriormente como referência. Portanto, para que a intertextualidade ocorra, tem que existir um texto prévio para que outro texto se construa. É algo completamente novo, surgindo a partir de um texto anterior. A intertextualidade requer um leitor atualizado e capaz de perceber passado, presente e futuro, estando sempre atento às manifestações de cultura. É importante ter claro entendimento de que um texto cita outro para enfatizar, contradizer, polemizar o que foi dito ou até mesmo ridicularizar. É necessário, então, que se tenha conhecimento de mundo para identificar a intertextualidade. A intertextualidade, como recurso para a produção textual, partindo do pressuposto que a mesma é um universo cultural muito amplo e complexo, pois implica na identificação textual, evidentemente que está ligada ao conhecimento de mundo, que deve ser compartilhada, ou seja, comum ao produtor e ao receptor de textos. Assim como em todas as formas de leitura, muito do nosso conhecimento prévio é exigido para que haja uma compreensão mais exata, pois é preciso compreender simultaneamente o vocabulário e a construção das frases, ativar as informações antigas e novas sobre o assunto, perceber os implícitos, as ironias, as relações estabelecidas com o nosso mundo real. Desta forma, a intertextualidade é um recurso valioso para o estudo de textos. Um texto cita outro com diversos fins. Saber identificar e utilizar esses recursos habilita a interagir melhor com práticas de compreensão e produção de textos. Com a leitura, colhemos os conhecimentos que ficam armazenados na nossa memória e é nela que acumulamos o conjunto de conhecimentos que caracteriza tanto um indivíduo, através de sua história pessoal, quanto um grupo social ou até mesmo uma nação, uma etnia por sua cultura e tradição. Sem o conhecimento prévio necessário, vocês não seriam capazes de perceber que a sequência de imagens que vocês estão vendo agora são as diversas formas de arte e artistas ao longo da história representados através de uma imagem, que se adapta aos diversos estilos e características. Através dessa sequência, podemos ver o intertexto funcionando e sendo ativado, conforme o conhecimento de mundo de cada um de nós. Todos os movimentos na história da arte foram gerados de algum outro movimento. Isso é, se o Homem das Cavernas não tivesse registrado seus primeiros momentos, provavelmente não teríamos nos desenvolvido tanto culturalmente. Diante de tudo que foi exposto ao longo desta pesquisa, pode-se chegar à conclusão de que textos estão suscetíveis à influência de textos anteriores, mantendo relações anteriores e exteriores com eles. Os textos dialogam entre si pelas mais variadas formas e finalidades, e diante de todos os exemplos que foram expostos, confirma-se de que um texto não possui uma autonomia completa. Ele não surge do nada. Ele sempre mantém uma relação intertextual com outros textos, sejam eles escritos ou audiovisuais.